Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a história da matemática no período da pré-história. Eu trouxe comigo aqui a caixinha da história da matemática, que vai me ajudar a contar um pouco sobre os povos ágrafos. Mas antes eu vou falar o que era, explicar o que eram os povos ágrafos. É um povo que ele não tinha escrita formada ainda, né? Então tudo que eu vou falar aqui são indícios, que foram encontrados que dão a entender que a matemática pode ter começado ali. E talvez a gente encontre aí quem foi o culpado, pela matemática nas nossas vidas hoje, né? Então, essa história ela começa, sendo dividida em 3 períodos: o Paleolítico, o Neolítico e a Era dos Metais. Nesse primeiro período, que foi o Paleolítico, o homem ele era nômade, então ele morava geralmente nas florestas, nas árvores, e ele vivia basicamente da coleta, e alguns animais que eles caçavam, mas eles não se prendiam a um lugar só, eles coletavam os recursos ali, e outro dia iam para outro lugar e sempre estavam em movimento. E ele não sentia necessidade de contabilizar as coisas dele, Porém, o homem começou a evoluir e tal, e achou mais seguro, morar em cavernas. E aí começam os primeiros registros que foram encontrados, sobre talvez a matemática, nessa primeira imagem, a gente tem uma figura na caverna que foi deixada umas hastes onde o homem marcou ali e tal, que podem ser um indício de registro matemático, que ele começou a contabilizar as suas caças ou seus mantimentos, e ele usava também ali para contabilizar as pessoas da tribo, as pessoas que estavam envolvidas ali naquele grupo, O homem continua evoluindo, continua a sua evolução, e no segundo período, ali já no início do período neolítico, foram encontrados alguns vestígios dessa época, e a caixinha da matemática agora vai revelar para a gente, que ele deixou alguns registros em ossos, Então foi encontrado alguns vestígios de marcações feitas em ossos, e essas marcações eram realmente já um vestígio que eles fizeram uma contagem, porque geralmente eram encontrados no osso de 5 em 5 traços, E esses traços ali provavelmente já era uma forma que ele encontrou de contabilizar ali também a sua caça ou o povo da tribo. Já foi um primeiro registro matemático, O homem continuou a sua evolução, E daí o osso de repente já era limitado para eles, ou era difícil de fazer as suas gravações, E ele resolveu fazer de uma outra forma. Então ele achou os gravetos mais fácil, E com o graveto ele contabilizava, ele via, eu tenho, ele talvez não soubesse falar numericamente, os números, mas ele ia fazendo por modo de comparação, Para cada graveto que ele utilizava, era uma unidade do animal ou das pessoas que ele estava contando, O homem começou a se organizar cada vez mais. Lá pelo final do período neolítico, ele já começou a ter suas plantações, os seus rebanhos, e ele começou a usar a corda para fazer essa contabilidade, Então, para cada unidade que ele tinha lá do seu rebanho ou das pessoas também da sua aldeia, ele fazia um nó na corda. Então ele ia sempre. Esses primeiros registros, eles mostram que era por meio de comparação que o homem fazia a sua matemática, Ele ia lá, contabilizava, hoje eu tenho no rebanho 3 ovelhas, então ele dava lá seus 3 nós, Ele continua ainda se organizando, e quase no começo da Era dos Metais, ainda antes de surgir a escrita, ele usava outro método de comparação, que era através das pedras. E aqui a gente tem o nosso pastor, E ele está fazendo a comparação no final do dia dele. Então ele está com 2 ovelhas aqui no seu rebanho, mas de manhã, quando ele levou elas para o pasto, haviam 3 ovelhas,
Então, através desse método, né, que ele usava ali com as pedras, ele percebeu que faltava uma ovelha, né? E era o método de comparação. Então, temos duas aqui, eu tinha três, então ele saía em busca da outra ovelha. Onde estaria a Gertrudes, né? E assim era o método realizado aí, talvez o início da matemática. O homem ele sempre procurava fazer a sua contabilidade através de comparativo, né? E assim encerra aí a nossa apresentação. Muito obrigado, até a próxima.